E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora vamos seguir e continuar na parte de inequações e vamos entender como lidar com uma inequação do segundo grau. Aqui eu tenho um exemplo de inequação do segundo grau, x ao quadrado menos 4 é menor do que zero, ou seja, existe um número que eu não conheço, que quando eu elevo ele ao quadrado e subtraio 4, isso é menor do que zero. Aí você tem que pensar comigo, bom, vamos tentar usar lógica. E se x for 2? Se x for 2, fica 2 ao quadrado, dá 4, menos 4 dá 0. Veja só, não é menor do que zero. Aí se x for menos 2. Se x for menos 2, isso vai me dar o valor de menos 2 ao quadrado, também dá 4, e continua sendo igual a zero. Agora, se x for, ao invés de 2, ele for 3. 3 ao quadrado é 9 menos 4 dá 5, e 5 não é menor do que zero. Aí se for 1 ao quadrado é 1 menos 4 dá menos 3. Ah, então olha só. Eu não posso pegar, eu já sei logicamente que eu não posso pegar valores nem igual a 2, nem acima de 2. Agora vamos para o outro lá, para o menos 2. Se eu pego um valor menor que menos 2, menos 3 ao quadrado é 9, 9 menos 4 é 5, não é menor do que zero. Ah, então quer dizer que, olha só, quando eu pego a dica do número que junto aqui vai dar mais ou menos um quadrado com o meu valor, ou seja, x quadrado, 4, tem que ser 2 ou menos 2, eu sei para onde tem que estar o meu intervalo. Você acabou de perceber que eu estou num intervalo bem limitado, né? Na parte do primeiro grau, a gente pegava ali a partir de um valor até um mais infinito, ou de menos infinito até um valor. Aqui nós vamos ter intervalos mais limitados pelas soluções, porque eu tenho duas soluções e eu vou ter que avaliar essas duas soluções e como que os valores vão se dar a partir, antes ou depois dessas soluções. Então é uma análise um pouquinho mais aprofundada. Como nós vamos fazer para resolver isso? Você vai ter que descobrir quais números reais tornam esta afirmação verdadeira. Para isso, você vai transformá-la numa equação, é isso mesmo. Então, você vai ignorar esta desigualdade e vai transformar numa equação do segundo grau. Você vai resolver essa equação do segundo grau e encontrar as raízes. Depois disso, você vai ter que analisar as raízes e os valores maiores e menores do que as raízes, igual a gente fez ali de cabeça no início, para saber por onde vai ser o seu intervalo, ou seja, tem uma raiz 2. E para o valor 2, não pode ser, né? Porque aí zero não é maior nem igual. E para o valor maior do que 2? E dá, não dá? E menor do que 2? Dá, não dá? O menos 2. Maior do que ele, vai até onde? Menor do que ele, vai até onde? Então é uma análise um pouco mais aprofundada. Olha só como que a gente faz, então, seguindo aqueles passos. Eu vou pegar esta inequação e transformá-la numa equação. Ou seja, x quadrado é igual a menos 4. Adiciono 4 dos dois lados, fica x quadrado igual a 4, portanto, x é igual a raiz de 4, solução x igual a mais ou menos 2, a gente já sabia disso, então uma das raízes é x, a outra uma das raízes é 2, a outra é menos 2. Agora começa a nossa análise. Se o meu primeiro valor é o menos 2, então na reta dos reais aqui, ó, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante, para a esquerda e para a direita. Então eu começo do menos 2. Aí eu vou fazer a seguinte consideração. Se x é menor que menos 2, a gente vai ter algum tipo de problema, x ser menor que menos 2. Para isso, pegue um valor que torne verdadeiro esta suposição. Então, se x é menor que menos 2, por exemplo, menos 3, aí vai ficar assim, ó, menos 3 ao quadrado dá 9, a gente já fez isso ali, né? 9 menos 4 dá 5, e aí 5 é maior do que zero. 5 é um valor positivo. E veja só que a minha afirmação fala que isso aqui tem que ser o quê, pessoal? Isso aqui tem que ser um valor x ao quadrado menos 4 tem que ser menor do que zero, não maior do que zero. Entendeu? X ao quadrado menos 4 tem que ser menor do que zero. Se x é menos 3, a gente vai obter um valor maior do que zero, portanto, não menor. Não pode ser um valor, então, menor do que menos 2. Aí agora eu quero saber o seguinte, e entre as minhas raízes? Menos 2 a 2. Então, de verdade, você vai ter que fazer, no geral, só 3 análises. Eu tenho a primeira raiz, a menor e a maior. Um valor menor
do que a menor raiz, um valor entre as duas raízes e um valor maior do que a maior raiz. Agora a gente vai analisar aqui. E se o meu resultado do x estiver entre menos 2 e 2? Ou seja, entre as minhas raízes. Claro que não podendo ser as raízes, porque se a gente já acabou de ver, né? Se você colocar o seu x igual às raízes, você vai obter o valor de 0, e aí não é igual, no caso não é menor, seria igual, então não pode ser nem as raízes. Pega um valor. Então vamos supor um valor x igual a 0. Se x for igual a 0, é um valor entre menos 2 e 2. Vai ficar 0 ao quadrado é 0, menos 4 é menor do que 0. Testa outro se deu certo. Menos 1. Bom, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 dá menos 3, é menor do que 0. Pega o 1. 1 ao quadrado é 1, menos 4, menos 3 é menor do que 0. Ou seja, de menos 2 a 2 entre as minhas raízes para esse caso, dá certo. Ok, a minha solução está entre esses valores. Agora vamos pegar um valor maior do que a maior raiz. Ou seja, vamos pegar um exemplo, o 3. Aí vai ficar 3 ao quadrado, 9 menos 4 dá 5. E 5 não é menor do que 0, é o que? Maior do que 0. Não pode ser também esse intervalo, ou seja, o meu conjunto de solução é tal que x pertence aos reais, no entanto, x só pode ser um valor atribuído entre menos 2 e 2, não podendo ser nenhum dos dois. Então, como é que você resolve? Transforme em uma equação do segundo grau, resolva. Encontre as raízes. Se tiver duas raízes, uma, aí é a nossa teoria de equação do segundo grau. Você pode ter ou duas, ou uma, ou nenhuma, e aí você vai fazer a avaliação. Se você tiver duas, como é o que vai acontecer no geral, você avalia para valores menores que a menor raiz, valores entre as duas raízes e valor maior do que a maior raiz. E aí você vê a sua solução, ela podendo estar ou não. Então aqui você vai atribuir valores, ok? Vamos resolver isso então para ver como que isso aqui se dá na prática. Eu tenho x ao quadrado menos 2x menos 3 menor ou igual a 0. Aí você tem que pensar o seguinte, ó. Vamos tentar resolver isso aqui para achar as raízes por soma e produto? Então a gente sabe assim que a soma, ó, que é x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, e que o produto, que é x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Então a gente vai ter aqui, ó, menos 2 sobre 1. E por que a gente vai tentar por soma e produto? Porque, como eu disse, quando o seu A vale 1, fica legal. É bem possível que você consiga por soma e produto de uma forma mais fácil do que colocar a fórmula de Bhaskara. Se você colocar a fórmula de Bhaskara, vai sair também. Então, isso aqui dá 2 sobre 1 é 2. Agora, o produto vai dar menos 3 sobre 1, que dá menos 3. Aí você tem que pensar que dois números somados me dá o valor de 2 e multiplicados dá o valor de menos 3. E aí? Quem mais quem me dá o valor de 2 positivo e multiplicado me dá o valor de menos 3? Aí você vai pensar, bom, se a soma é positiva, quer dizer que o maior valor é positivo, senão não teria como. E se a multiplicação é negativa, quer dizer que um dos dois precisa ser negativo, apenas um dos dois. E aí a gente sabe, então, que tem que ser 3 positivo e 1 negativo. Por quê? Ó, 2 vezes... Então, a solução é que x1 é igual a menos 1, x2 é igual a 3, menos 1 vezes 3 é menos 3, e menos 1 mais 3 é igual a 2. Então, quer dizer que aqui na retinha dos reais, a gente vai ter, se aqui for 0, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Agora o que a gente precisa fazer é olhar para a nossa equação e testar valores para menores do que o menor valor, entre o menor valor e o maior valor, e maiores do que o maior valor, de modo a tornar a afirmação verdadeira. Então agora a gente precisa ir para esse passo. Ou seja, vamos testar, x sendo menor que menos 1. Como é que você faz isso? Bom, vamos supor, C
x for igual a... Pega um valor menor do que menos 1, menos 2. Aí você testa. Como é que vai ficar isso aqui se x for menor do que menos 1 ou igual a menos 2? Então vai ficar assim, ó, menos 2 ao quadrado, menos 2, duas vezes o x, que é o menos 2, menos 3. A gente quer ver se isso aqui é menor ou igual a zero. Aí vai ficar 4 mais 4 menos 3, menor ou igual a zero. Isso aqui deu 8 menos 3, dá 5 menor ou igual a zero, pessoal. 5 é menor ou igual a zero? Não, não é. Ou seja, eu já sei que, bom, falhou um dali, já está tudo falhado. Então, x não pode ser um valor menor do que menos 1. Agora, vamos testar as raízes, porque é o seguinte, olha só, nesse exemplo, não poderia ser as raízes porque eu não tinha esta opção do igual, era só menor ou maior, não importa. Quando eu não tenho a opção do igual, as raízes não podem ser solução, porque o que é encontrar a raiz de uma equação do segundo grau? É igualar a zero. Então, se eu não tenho a opção do igual, as raízes também não serão solução. No entanto, se eu tenho a opção do igual na minha desigualdade, na minha inequação, as raízes serão sim solução. E eu terei uma bolinha fechada. Porque se eu faço aqui, ó, acompanha comigo. Se eu faço para as minhas raízes, então, ó, x, deixa eu ver aqui, tem espaço. Então, vamos continuar. Para x igual a menos 1, a primeira raiz. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3 menor ou igual a zero. Então, aqui deu 1 mais 2 menos 3 menor que zero. Isso aqui deu 3 menos 3 menor igual a zero. Ou seja, 0 menor ou igual a zero. É verdade, né? Porque 0 não é menor, mas ele é igual. Então, dá certo para a raiz de menos 1. Sempre que você... Então, você já sabe, sempre que você tiver uma igualdade ali na sua inequação, um pedaço ali menor, igual ou maior igual, você sabe que ao igualar a zero, as raízes serão, sim, também solução. Então, agora vamos para o outro intervalo, que é entre as raízes, ou seja, de menos 1 a 3. Então, para x de menos 1 a 3, e aí vamos pegar um valor, por exemplo, x igual a zero. Então, se x igual a zero, e aí a gente vê quanto que dá isso, né? Então, vamos lá. Se x igual a zero, vai ficar, deixa eu ver qual que é a equação, 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3, né? Menos 3 menor ou igual a zero. Então, vai ficar assim, ó, 0, menos 2 vezes 0, 0, 0, menos 3 menor ou igual a zero. Então, eu tenho menos 3 menor ou igual a zero. É verdade que menos 3 menor ou igual a zero? É verdade, né? Então, a gente tem aqui, ó, dá para ser menos 1, dá para ser também entre as raízes, e agora a gente testa para a outra raiz, então para x igual a 3, e aí a gente vai obter o seguinte, vai ficar, ó, 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3 menor ou igual a zero. Isso aqui vai ficar 9 menos 6 menos 3 menor ou igual a zero. A gente já sabe que para as raízes vai dar zero, né, pessoal? Então, vai ser, ó, 9 menos 9 menor ou igual a zero. Isso aqui me dá 0 menor ou igual a zero. 0 é menor ou igual a zero? É também. A gente já sabia, teoricamente, por análise de antemão, que quando eu tenho uma igualdade aqui, as raízes serão, sim, também solução. E agora eu só preciso testar para valores maiores. Então, para x maior do que a maior raiz. Então, para x maior do que 3, vamos pegar um valor. Então, para x igual a 4, e vamos ver se isso aqui vai ter solução. Então, se x igual a 4, vai ser, ó, 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 3, menor ou igual a zero. Aí eu tenho aqui, ó, 16 menos 8 menos 3 menor ou igual a zero.
Tá 16 menos 11 menor ou igual a zero. 16 menos 11 dá 5. 5 é menor ou igual a zero, pessoal? Não, então não é a solução. Portanto, quais são as nossas soluções? São as próprias raízes e o intervalo entre as raízes. Então, de menos 1 a 3, podendo ser menos 1 e 3, vamos escrever o nosso conjunto de solução. Portanto, a nossa solução é tal que x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x vai de menos 1 fechado até o 3 fechado. Como é que isso aqui se daria em notação aqui da nossa reta dos reais? De menos 1 fechado até o 3 fechado, ele pode ser qualquer valor, não podendo ser aqui, ó, não podendo ser nem para a esquerda do menos 1, nem para a direita do 3. Esse aqui é o nosso conjunto de solução. Então, vamos agora resolver mais um para solidificar o nosso conhecimento. O que a gente vai fazer é igualar essa equação a zero, então vai ser 2x² menos 6x mais 4 igual a zero. Podemos tentar também por soma e produto, só que aqui é um pouquinho mais difícil porque o nosso A não é igual a 1, né? Mas vamos tentar. Então, por soma, a soma das raízes é menos B sobre A. Isso aqui dá menos 6 sobre 2. Isso aqui dá 6 positivo sobre 2, que dá 3. E aí, o produto das raízes x1 vezes x2 é C sobre A. Isso aqui dá 4 sobre 2, que dá 2. Então, a gente tem que pensar em dois números que somados dão 3 e multiplicados dão 2. E também é bem tranquilo, né? 2 mais 1 é 3 e 2 vezes 1 é 2. E aí a gente sai na lógica que se a multiplicação é positiva, quer dizer que ou os dois são positivos ou os dois são negativos, para a multiplicação ser positiva. E aí você vai para a soma, né? Se a soma deu positivo, quer dizer que o maior valor tem que ser positivo, portanto você entra na lógica aqui. Aqui tem que ser ou os dois positivos ou os dois negativos, aqui o maior tem que ser positivo. Então, se ou é 2 positivo ou 2 negativo, os dois tem que ser positivo. Entendeu como que é fácil essa lógica? É só você ir colocando as limitações e analisar as limitações. Portanto, nossa solução aqui das raízes, então as minhas raízes são a solução da equação do segundo grau, x pertence aos reais, então que x1 é 1 e x2 é 2. E aí, vamos colocar de novo a reta dos reais aqui, pessoal. Então, a gente tem um zero aqui. Aí vou colocar o valor 1, aqui o valor 2, aí o valor 3 e assim por diante. Você já tem a igualdade aqui, ó. Se tem a igualdade, quer dizer, eu não vou refazer a conta, você se quiser faz de cabeça. A gente já sabe que se tem a igualdade, e para resolver eu igualei a zero, isso quer dizer que as raízes serão sim solução. Então, portanto, as raízes 1 e 2 serão solução. Então, é fechado nelas. Agora eu preciso saber o seguinte. Menor que 1 é solução, qualquer valor? Entre 1 e 2 é solução? Maior do que o 2 é solução? Eu preciso agora testar esses três cenários. Então, testaremos para x menor que 1. Um exemplo, então, se x igual a zero, e vamos desenvolver. Se x igual a zero, vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0 mais 4. Eu quero saber se isso aqui é maior ou igual a zero. Então, vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado dá 0, menos 6 vezes 0 dá 0, mais 4. E a minha pergunta é, 4 é maior ou igual a zero? É, né? Então, portanto, qualquer valor menor do que 1 é solução. Então, eu venho aqui, ó, já sei que aqui vai ser, ó. Será a solução até onde? Até o menos infinito. Qualquer valor menor que 1. Agora, precisamos testar o outro. Entre 1 e 2, será que é solução? Então, para x entre 1 e 2. Claro, né? Não podendo ser 1 e 2, porque isso aqui a gente já sabe que vai ser. Então, tem que pegar um valor entre 1 e 2. Um valor entre 1 e 2, a gente pode pegar o 1,5. 1,5 seria 3 sobre 2, né, pessoal? Então, Então, se x igual a 3 sobre 2, que é entre 1 e 2, que isso aqui é 1,5, então vai ficar assim, ó. 2 vezes
o 3 sobre 2 ao quadrado, menos 6 vezes 3 sobre 2, mais 4. Eu quero saber se isso é maior ou igual a zero. Então aqui vai ficar 2 vezes a fração ao quadrado, é o numerador e o denominador ao quadrado. Então isso aqui dá 9 sobre 4, menos 6 vezes 3 sobre 2, mais 4 maior ou igual a 4. Então aqui, ó, cancelamos o 2 com o 4, embaixo dá 2 no denominador. E o... Bom, vamos manter esse denominador. Então vai ficar assim, ó. Sendo o mesmo denominador, vamos colocar o denominador de 2, aí fica 9 menos 3 vezes 6 dá 18, mais 4. E aí, o que eu vou fazer? Eu já vou mexer aqui, e você já tem condição de acompanhar. Eu quero colocar esse 4 no mesmo denominador. Como tem 1, eu multipliquei por 2, fiz embaixo, faço em cima também. Então, aqui é como se tivesse escrito assim. 2 vezes 4 dá 8, então mais 8. Quero saber se isso é maior ou igual a zero. O que eu tenho aqui é 9 mais 8 dá 17. 17 menos 18 dá menos 1 sobre 2. Aí eu te pergunto, menos 1 sobre 2 é maior ou igual a zero? Desculpe. Não, né? Menos meio é menor do que zero. Portanto, não pode ser um valor entre o 1 e o 2. Agora eu preciso, por último, analisar. Vamos pegar esse pedacinho aqui. Para valores maiores do que 2, que é a maior solução. Então, para x maior do que 2, vamos pegar um valor 3. Então, c, x igual a 3. Aí vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 ao quadrado dá 9. Menos 6 vezes 3 dá 18. Mais 4. E eu quero ver se isso é maior ou igual a zero. Aí aqui eu tenho, ó, 18 menos 18 mais 4 é maior ou igual a zero. 18 menos 18 dá zero. Então, 4 é maior ou igual a zero? É verdade, 4 é maior ou igual a zero. Então, quer dizer, ó, que eu tenho, ó, para valores menores do que a minha raiz, dá certo. Para valores maior que a minha outra raiz, a maior raiz também dá certo. Entre as raízes não dá. E as raízes também são solução, porque eu tenho a igualdade ali. Então, quer dizer, ó, nessa linguagem aqui na reta dos reais, é de menos infinito até 1, podendo ser o 1, e de 2 até mais infinito, portanto, meu conjunto de solução será assim, ó. X pertence aos reais, tá o quê? Você vai colocar assim, ó, o x ele vai de menos infinito até, aberto, né? Até o 1 fechado, em união, ou seja, junto com o 2 fechado, até o infinito positivo. Bom, então é assim que a gente resolve. A nossa solução é o x ele vai lá de menos infinito até 1, podendo ser 1, por isso fechado, junto com, o união é junto com, em adição a, podendo ser 2 até o menos infinito. Beleza? Essa aqui é a nossa solução e é assim que a gente vai resolver. Lembre-se que quando você tem o igual aqui na sua análise, ó, tem o igual, as suas soluções das raízes, do segundo grau, elas serão soluções da sua inequação, podendo ser as raízes. Quando você não tem o igual, as soluções da equação do segundo grau não serão soluções da inequação, porque você não tem o igualzinho, porque para resolver a inequação você precisa igualar a zero, ok? Então, teste das raízes menor do que a menor raiz entre as raízes e maior que a maior raiz. Se você tiver o igual aqui, as raízes serão solução, então será fechado na retinha dos reais. Se não tiver, aí será aberto as raízes, você já sabe de início que não serão solução. Ok? Então, assim nós finalizamos a nossa aula de inequações. Repare que tem muita similaridade com equações, se atente aos detalhes e você com certeza conseguirá entender e produzir sempre que necessário. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.